Manhã Viva. Hora da entrevista. Estamos recebendo aqui a professora Maria do Socorro Lacerda, ela é doutora em psicologia, para falar sobre um tema muito interessante, viu? Patologias do vínculo, né? E essa entrevista que faz parte do projeto de extensão A Psicologia nas Ondas do Rádio, ano 2, uma parceria do curso de psicologia da Universidade Federal de Roraima, Rádio Monte Roraima FM e programa Manhã Viva. Professora Maria do Socorro, seja muito bem-vinda ao nosso Manhã Viva, mais um mês aqui, trazendo informação de qualidade para os nossos ouvintes. Obrigada, Regiane. Bom dia. Olha, então vamos lá, né? Como eu falei, eu achei super interessante esse tema, né? Você me mandou um conteúdo, tive que ir lá aprender um pouquinho, né? Mas vamos começar aqui explicando para os nossos ouvintes, né? O que são, né, as patologias do vínculo, né? E por que esse tema ele é tão relevante para a psicanálise? Sim. É um tema bem delicado, né? E a gente precisa entender primeiro o que representa o vínculo, né? Eu sei que a gente tem falado muito sobre isso em todos os programas, mas assim, o vínculo ele é uma estrutura psíquica fundamental e é uma estrutura interna e externa. Né? Interna, nós estabelecemos os vínculos com os outros e somos definidos por esses vínculos internamente. E externamente, porque a gente também contribui com a relação de vincularidade dos outros, né? Ocorre que a gente tem que entender que todos nós temos, e isso tem a ver com a questão do vínculo, todos nós temos uma relação de objeto. O que é a relação de objeto? É justamente a relação com o outro. O outro é o nosso objeto. E aí, como a gente já viu em muitos programas, né, em outras entrevistas, o primeiro objeto da nossa vida é a nossa mãe ou quem cuidou de nós ao nascermos. Né? Com esse primeiro objeto, a gente estabelece uma relação, essa relação fundamental, e a gente, através dessa relação, a gente cria ou a gente reconhece uma relação interna, que a gente pode chamar essa relação que a gente vai repetir com os outros. A forma de vincularidade ao longo da vida diz respeito a essa primeira relação. Perfeito. Né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essas patologias, que são sentimentos naturais. Por exemplo, ciúmes, dificuldade de estabelecer dificuldade de estabelecer com o outro por desconfiança. Todas essas questões que são questões do sujeito, como ele se relaciona com o outro, são patologias. Claro que essas patologias podem ser muito mais graves, né? Elas podem ter uma extensão muito maior, né? Porque o ciúme é uma coisa natural. Agora, um ciúme patológico é algo muito prejudicial para o sujeito que sente o ciúme, que ele é o que mais sofre, para o objeto alvo do próprio ciúme do sujeito, porque também sofre e porque também desse desenrolar desse sentimento podem acontecer coisas imprevisíveis. Consequências ruins, Sim. né? Exatamente. Agora, a senhora já trouxe aqui, né, um pouquinho aí da origem, né, da patologia dos vínculos, né? A senhora já falou que é desse primeiro contato com a mãe ou com o cuidador, né, inicial ali. Mas essas patologias também, elas podem surgir ao longo da vida? Ou somente essa aqui que vai ser uma espécie de padrão dos demais vínculos? Na verdade, esse primeiro encontro, né, esse encontro fundamental mãe-bebê, mas não só ele, eu estou falando que ele é o primeiro, mas depois dele tem todos os outros, né? Com o pai, com o meio do qual o sujeito faz parte, e vai criando uma história interna, onde o sujeito vai sendo marcado por essa história interna. A depender das vivências que esse sujeito tenha, pode ser que algo que nunca apareceu,
na infância, na adolescência, possa aparecer numa outra fase da vida. Porque para cada fase da vida nós temos desafios de vida diferentes. E aí pode ser que algo que ficou lá guardadinho, no inconsciente, pode vir a provocar, né? Porque a gente precisa entender que essas patologias, elas não são apenas dessa primeira relação, embora seja o fundamento dessa patologia, né? Mas elas também podem ter uma característica de serem herdadas de outros, dos antepassados, serem também patologias sociais daquele ambiente, né? Por isso que, de repente, se você está num ambiente que é um ambiente mais tranquilo, seguro, a tendência é que você se sinta mais tranquilo e seguro. Se você está num ambiente com muitos conflitos, né? Embora não seja regra, você pode ser muito, muito afetado por os conflitos daquele ambiente. Então, é também ambiental, né? O ambiente também também contribui para que essas patologias possam ser exacerbadas ou até aparecerem. Agora, de maneira, para exemplificar para os nossos ouvintes, né? Como que essas patologias, elas afetam as relações interpessoais, né? E até mesmo o desenvolvimento emocional, né, do indivíduo. Sim. Olha, se a gente pensar, por exemplo, uma dessas patologias é a automutilação, né? O sujeito com tanta angústia que ele se mutila porque aquela mutilação é como se fosse uma forma dele suportar a vida, né? Isso, por si só, já determina que esse sujeito está em intenso sofrimento, e esse sofrimento é interno. A mutilação é só um sinal daquilo que ele está sentindo, e isso também imobiliza o ambiente dele, porque as pessoas que estão no entorno percebem que aquele sujeito está em intenso sofrimento, né? Então, assim, trazendo um pouco a questão de como a gente ajuda essa pessoa, por exemplo, o que é o processo psicoterápico? O processo psicoterápico é o encontro do eu com o outro. Nesse encontro do eu com o outro, que é o analista, eu vou estabelecer um vínculo, uma transferência amorosa, onde eu vou, nesse encontro, de alguma forma, refazer aquele caminho que foi marcado por aquelas questões. Então, o processo psicológico ou psicoterapêutico, ele é muito importante porque, a partir desse encontro, esse outro, que é o meu terapeuta, ele fica internalizado em mim. É como se eu tivesse ali duas vozes internas. A minha voz. Aquela primária, né? Aquela primeira, né? E a voz do meu terapeuta, que é aquela pessoa com quem eu estabeleço esse vínculo. Essas vozes, elas vão se conversar para que o sujeito possa, ao longo do processo, e depois, quando ele interromper esse processo, ele possa ter uma clareza maior. Eu sei que isso pode parecer muito confuso para as pessoas entenderem, mas é como se a gente tivesse ali dentro uma voz que vai nos acalmar, digamos assim, à medida que você compreende melhor as suas questões. Então, por exemplo, o sujeito que se mutila, na medida que ele for compreendendo a raiz dessa mutilação, ele pode internamente começar a falar com essa outra voz, que é uma voz mais acolhedora, que talvez faça ele pensar que essa mutilação ela não vai resolver o problema dele. Sei que isso é muito simplista, mas é como se a gente pudesse entender que o sujeito vai ter um suporte interno melhor, porque tem algo que ele se apropriou no processo terapêutico para que ele possa enfrentar algumas dificuldades. Porque essas dificuldades vão existir e não há quem possa resolver, a não ser o processo terapêutico. Exatamente. Agora, dentro da abordagem psicanalítica, né, quais são os principais sinais aí que existem, né, que indicam, né, a existência de uma patologia do vínculo, né? E a senhora já trouxe aqui a estratégia do tratamento, mas quais sinais, né, que indicam aí? Até para a gente se perceber também. Sim.
qualquer abordagem, também na psicanalítica, né? Quando o sujeito começa a mudar o próprio comportamento, né? Uma pessoa que começa a ficar muito recatada, muito triste, muito isolada. Isso já é um sinal na patologia do vínculo. Pode ser, né? Pode Pode ser. ser que a pessoa esteja lendo. Porque, assim, quando isso acontece, é porque o sujeito está sofrendo de alguma forma. Pode ser que esse sofrimento seja muito intenso. Pode ser que ele esteja, por exemplo, com algum tipo, que é uma outra patologia, uma ideação suicida, Sim. por exemplo. Eu sei que é muito difícil, né? Todas as pessoas que tiveram algum parente, alguém próximo, que chegou a cometer o suicídio, muitas vezes não percebe, porque é muito difícil. Né? Aquele sentimento é um sentimento do sujeito. Né? Então, assim, por mais que tenham sinais, e que seja importante a gente perceber, né? Por exemplo, alguém era muito extrovertido, uma pessoa muito para cima, começa a ficar mais pessimista, mais triste. Isso não quer dizer que está sentindo alguma coisa ou querendo, né, com uma ideação suicida, não quer dizer nada. Mas precisa ter uma atenção maior porque algo diferente está acontecendo com aquele sujeito. Quem convive percebe que algo mudou. Sim, né? E tem que buscar ajuda. Porque quem convive é a pessoa que não vai ajudar. Sim. Porque a primeira coisa que a gente faz é querer que a pessoa fique feliz. Exato. Né? A gente já conversou, de certa forma, muitas vezes sobre isso, né? A gente quer que o outro seja feliz. Mas, assim, mesmo que eu te diga para ser feliz, para você que está com essa angústia, né? com essa patologia, né? Com essa condição, melhor até do que patologia, isso não é tão simples. Né? E isso pode até reforçar essa intensa tristeza. Né? O ambiente querer que você reaja àqueles sentimentos. Outro dia, só para exemplificar, outro dia, num contato com uma determinada pessoa, eu sugeri que buscasse terapia. Sim. E essa pessoa, ela está medicalizada, está bem, está tendo uma vida normal, mas ela me disse, olha, eu não tenho sofrimento. Eu não tenho o que dizer para um terapeuta porque eu não sinto nada. Aí eu disse, olha, mas faça, porque à medida que você fazer um processo terapêutico, as coisas vão aparecendo. Por que ela não está sentindo nada? Porque ela está medicalizada. E eu até sugeri que começasse a fazer para ser gradativamente retirada da medicalização, porque se não for fazer o processo terapêutico, não vai ter como retirar a medicalização, porque é o que sustenta aquela pessoa numa vida funcional. Né? Entendi. Funcional. Então, exatamente. Assim, ou a gente dá um suporte para essa pessoa para que ela seja retirada da medicalização, ou a tendência é que ela fique, porque essa pessoa tinha muita angústia, depressão, ideação suicida, nunca chegou a tentar de fato, mas apresentava, e hoje tem uma vida dentro dos parâmetros da normalidade, que está bem, mas não sente nada. E aí, olha que grave isso. E que é normal do ser humano sentir. A gente tem que sentir. Que as angústias fazem parte da vida humana. Até porque se eu não sinto angústia, eu também não sinto alegria. É, verdade. E isso é doloroso ouvir, porque assim, é necessário que a gente sinta. É necessário que a gente sinta tudo, mesmo a pior angústia, mesmo aquela que te deixa de cama, que te deixa prostrada, mas que você sabe que quando aquilo passar, você volta à tua vida. Restabelece o equilíbrio, né? Restabelece o equilíbrio. É verdade. Agora, para finalizar aqui nossa conversa aqui, professora Maria do Socorro, o estilo de vida moderno, né? Com as interações aí mediadas pela tecnologia e novas dinâmicas familiares, tem influenciado aí o surgimento ou agravamento de patologias do vínculo? Sim. É muito Sem cedo. Sem dúvida, né? Embora seja muito cedo para a gente indicar onde é que está havendo os maiores agravantes, mas a gente já vê mesmo. Por exemplo, eu que sou professora, a gente percebe na sala de aula que não existe mais caderno e nem lápis. Olha só. Caneta, né?
Raramente você vê um aluno. Quando você vê, você até Anotando. se admira. Por quê? O que tem hoje? Ou é o notebook, ou são os tablets, ou é o celular. Todos os alunos. Então, assim, e todos estão ali, ao invés de estarem naquele encontro, que é um encontro de sala de aula, estão ali com as redes sociais, alguns, provavelmente, as redes sociais Estão abertas. em outros ambientes Em virtuais, outros né? ambientes, Verdade. né? Não está naquele ambiente. Isso, a longo prazo, ou até hoje, já tem agravantes para as nossas relações. Né? Afeta já no aprendizado, Sim. né? Com certeza. Afeta no aprendizado. Porque, às vezes, o aluno está ali e aí, de repente, ele escuta alguma coisa que chama a atenção dele e ele faz uma pergunta, mas ele não escutou o contexto do qual você estava explicando aquilo, né? Ele pega só aquilo, porque ele está ali na rede social. Outro exemplo que a gente pode, e já temos no mundo inteiro, grandes consequências, são as relações amorosas virtuais, né? A gente sabe de mulheres, porque como hoje você pode encontrar um parceiro em qualquer lugar do mundo, a gente sabe de mulheres que saem, por exemplo, do Brasil e vão para a Europa, para o Oriente Médio, para qualquer lugar do mundo, para casar muitas vezes com esses homens, sem nem mesmo saber que cultura é aquela cultura daquele homem. Muitas vezes essas mulheres não voltam. Ou elas ficam lá aprisionadas, ou elas até morrem. Né? Claro, tem casos de sucesso, de um bom relacionamento, claro que tem. Né? A gente não pode ver só o lado negativo. Mas é um risco muito maior. Né? Hoje a gente corre um risco muito maior em todas as áreas das nossas relações. Agora, para nos ajudar, né, nessas questões dos vínculos, né, que são importantes na nossa vida, mas o importante mesmo é que sejam saudáveis, né? É sempre bom buscar apoio psicológico, né? Fala um pouquinho aí como é que está o serviço de atendimento psicológico lá na universidade, tem vagas, como é que funciona? Deixa as informações aí que eu tenho certeza que muita gente se identificou com o conteúdo hoje, vai procurar ajuda aí psicológica. Sim. Nós estamos nessa semana e na próxima, no intervalo, né? Porque terminamos o semestre de 2024.2, vamos iniciar 2025.1, agora em abril. Certo. Mas isso não impede que as pessoas possam ligar nesse momento. Eu não vou saber o telefone, porque eu não anotei aqui, certo. Mas podem ligar para o SAP, para que eles, para falar com a Andressa, para agendar, dar o seu nome, o seu contato, e aí, quando retornarmos, nós iremos chamar novos pacientes para novos atendimentos. Né? Nesse próximo semestre, eu estarei com 5 estagiários e outros professores estarão com outros estagiários em outras abordagens. A gente está incrementando mais o serviço e eu digo para as pessoas que procurem ajuda. Procurem ajuda terapêutica. Se não for porque tem algum tipo de angústia muito grande, mas para se conhecer melhor. Não é só para tratar as angústias. É para a gente se conhecer melhor, porque a vida fica muito mais fácil quando a gente se conhece melhor e se reconhece uma outra pessoa. Com certeza. Professora Maria do Socorro, muito obrigada pela participação, um grande aprendizado aqui no nosso encontro mensal. Desejo muito sucesso no próximo semestre, né, que se inicia, né? E olha, obrigada mais uma vez e até o próximo mês. Obrigada, Regina. Nós agradecemos esse apoio. Descontração, informação e muita música. Manhã